Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Mais um vídeo do Virando as Páginas. Dessa vez eu vou estar falando de uma pessoa que me é muito difícil. Sabe aquele autor que se torna o seu tiozão? Meu primeiro contato com C.S. Lewis eu tinha cerca de 11 anos. Em uma igreja que eu frequentava, um jovem, na época, hoje sim, um senhor, o Ronaldo Lemiloro. Ele me vem com um livro nas mãos, cujo nome era Perelandra. Esse aqui, o segundo livro da trilogia cósmica do C.S. Lewis. E era um mini livro, mas bem grosso, um pocketbook bem grosso. E li Perelandra, talvez não fosse a melhor leitura para quem tinha 12 anos, e me apaixonei por C.S. Lewis. Ingressei em C.S. Lewis não foi por Nárnia, ingressei em C.S. Lewis pela trilogia cósmica. Depois fui para Nárnia e a partir daí nunca mais parei. Então passou por mim obras das mais diversas editoras, Editora Vida, editora, acho que o Mundo Cristão passou nas minhas mãos, Companhia das Letras, e agora isso tudo que a Thomas Nelson tem nos entregado. Aliás, me vale aqui um elogio tanto a Thomas Nelson quanto a HarperCollins, que trabalham juntas, que são as edições que eles têm feito, tanto do Tolkien como do C.S. Lewis. A gente, para ter um livro do C.S. Lewis na mão, demorava, gente. A gente não tinha todas essas obras. E é porque a gente não tinha todas essas obras que hoje, eu entendo, dá para eu estar trazendo para vocês 5 livros do C.S. Lewis que mais me tocaram. Ou que eu prefiro. É muito difícil falar se eu prefiro ou não do C.S. Lewis, né? Aí. Qual o livro que eu gosto, cara? Eu entendo C.S. Lewis, um cara que vai nascer no final do século XXI, em 1898, e quer dizer, mais ou menos não, 9 anos depois do fim do Império aqui no Brasil, e vai morrer em 1963. Todos sabem, né? Morre ele, morre Kennedy, morre Aldous Huxley, eu sempre falo isso, né? Morre na mesma época. E o que me traz muita presença de C.S. Lewis comigo não é o fato dele ser aquilo que ele foi, um gênio, mas o fato dele nunca, em momento algum, se colocar de forma a não ser um pecador, não ser um ser humano, não ser alguém que sentia dores. O Lewis perdeu pessoas muito próximas dele, né? A Florence Lewis, que foi uma mulher que o deixou ele ainda muito cedo, o seu próprio pai. O Padre Moore, um amigo que eles fizeram uma espécie de pacto antes da Primeira Guerra começar, dizendo que aquele que falecesse deveria ter a sua família cuidada pelo outro, e o Lewis fez isso e gerou até para ele muitos problemas, sabe? Inclusive conflitos familiares um pouco com seu pai por conta disso. O Lewis vai morar com a família, com a mãe, com a irmã do Padre Moore, e o que ensejou naquela época uma certa fofoca local, né? Outra coisa interessante é a relação dele com seu irmão mais velho, Warren Lewis. Warren Lewis era um ébrio, né? O Warren Lewis bebia muito, fazia parte, são irlandeses, mas ele carregou na tinta, né? E eram amigos inseparáveis. As questões deles com o pai e um pedacinho, um pouquinho do jardim que se colocava ali nos fundos da casa dele, que vai já naquela época trazer algumas coisas diferentes à cabeça dele. Não gostava de poesia, mas gostava de mito. Não gostava da ala reformada da igreja, mas se converteu ao anglicanismo, e aliás até nisso a relação humana que ele teve com o Tolkien, né? O Tolkien foi alguém importantíssimo na vida dele, não apenas para os debates literários dos quais eles participaram sempre nos Inklings, mas também pela proximidade, pela ponte que Tolkien acabou fornecendo a Lewis para encontrar a Deus e depois
se converter ao anglicanismo. E aí também mostra uma certa humanidade de Lewis. Lewis não era uma pessoa afeta a seguir caminhos indicados. Ele queria descobrir os seus caminhos. E se Tolkien foi capaz de convencê-lo à deidade depois pelo exercício cristão, é bom saber que Lewis escolheu o anglicanismo e que entristeceu muito a Tolkien, né? Eles também tiveram alguns problemas quando a Joy Davidman se casou. Ele se casou com essa poetisa, escritora também, e não chamou o Tolkien ao casamento porque o casamento do Lewis, a primeiro momento, foi um casamento não de fachada, mas de auxílio. William Davidson, que era marido da Joy, batia muito nela nos Estados Unidos. Eles trocavam cartas. A Joy trocava carta com Lewis apenas sobre apreciação literária. E aí, em dado momento, houve aí o divórcio entre eles devido à agressão. Era outro também totalmente tomado pela bebida e as violências domésticas, né? Eu acho engraçado essa coisa de violência doméstica, mas as violências domésticas para com a Joy eram muitas, e ela veio para a Inglaterra com seus 2 filhos. E aí o Lewis acaba casando com ela para que ela pudesse continuar na Inglaterra e tivesse a dupla nacionalidade. E também foi dolorido isso, porque ele deixa muito claro que aquilo que ao primeiro momento foi um auxílio, depois virou amor. E é uma outra morte também, que a Joy acaba, infelizmente, causando dentro do coração do C.S. Lewis. A morte dela foi muito dolorida, tanto que ele, pouco tempo depois, 3, 4 anos depois que ela morre, ele também vai falecer. Então, quando eu estou lendo o Lewis, eu sempre tendo a ver que eu estou lendo aquele meu avô ou aquele meu tio mais experiente da vida me dando conselhos. As abordagens de Lewis não são apenas apologéticas, elas são traduzidas em paródias, em ficção, na fantasia de Nárnia, mas quando você vê em crítica literária e informação da capacidade de escrever, né, o livro que o Lewis tem sobre como escrever, ou como, também também aqui da Thomas Nelson, está por aí. Vale muito a pena quem quer aprender a se relacionar com a escrita, vale muito a pena esse livro. Então ele vai ser literato, professor, alguém que vai discutir ficção científica, alguém que vai discutir ciência, um filólogo, um mitólogo, alguém que está muito ligado à questão dos mitos, às lendas. E, obviamente, cercado de grandes amigos como Owen Benfield, por exemplo, esse um grande poeta e escritor também. Poucos livros do Owen Benfield tem aqui no Brasil. O Tolkien e os outros todos do Inclix. Bom, a primeira prática e ideia que eu tenho do Lewis se dá justamente pelo processo de transformação dele, né? Um cara que é um agnóstico, normal para a época. A discussão do agnosticismo era muito forte, a influência do darwinismo era muito forte, a construção de um humanismo sobre uma construção também política liberal também era muito forte, as discussões científicas, já a propensão à viagem ao espaço, já lá no período de Júlio Verne, com o seu livro Viagem à Lua, as discussões na ficção científica nessa área também, as discussões distópicas com a Aldous Huxley, as discussões científicas voltando aqui com Arthur C. Clarke, Isaac Asimov. Ou seja, o Lewis está mergulhado nesse processo todo, mas principalmente na preocupação pedagógica da educação. O último livro, por exemplo, Aquela Fortaleza Medonha, em dado momento ele se dá dentro do ambiente em Oxford e mostra também o custo a Lewis do cientificismo, como ele se preocupava com isso. Eu tenho uma frase dele que eu anotei aqui, que eu gosto muito, que mostra a característica dele com relação à fé que ele tomou para si. E eu acho que isso é interessante para dar uma fotografia de quem é Lewis, né?
Acredito no cristianismo como acredito que o sol nasce, ou que o sol nasceu. Não apenas porque vejo, mas porque por ele, o sol, vejo todo o resto. Então, quando eu falo de cristianismo, eu não estou me atendo apenas a um aspecto da religião, mas o fundamento daquilo que ele encontra nos evangelhos e em Jesus Cristo, que a ele se torna. Muitos acham que Lewis achava Jesus Cristo um mito, e não achava. Dentro da relação que ele tinha com Tolkien, ele aprendeu que se existem mitos repetidos em todas as esferas de culturas e regiões, há de se ter um mito que, apesar de ser mito, é verdade. E ele encontrou em Jesus Cristo essa verdade. Ok? Então, quais são as obras que eu pessoalmente gosto dos mais de 30 livros que o Lewis escreveu? Todos os livros do Lewis eu gosto. Isso eu quero deixar muito claro. Não existe um livro sequer, nem as cartas dele antes da conversão. Não existe um livro dele sequer que ele não me traga força, não me traga vontade de viver, não me traga armamento para esse mundo que está aí. Sempre quando eu me sinto em baixa, eu vou sendo socorrido por Lewis. Daí o meu agradecimento a Thomas Nelson de ter juntado toda esta obra maravilhosa. Toda essa obra maravilhosa. Se você não tem, busque ter. Então, obviamente que o primeiro livro, eu vou trazer por movimento cronológico, os livros dele que eu mais gosto. Todo livro do Lewis eu gosto, mas o que vai acontecer? Os livros que mais me trazem as humanidades de Lewis, esses livros me tocaram muito, né? E um deles, o primeiro deles, de 1940, aqui pela HarperCollins, ele foi editado em 2021. C.S. Lewis, O Problema da Dor. Cara, esse livro aqui ele é interessantíssimo porque surge daquela questão máxima que todos fazem, né? Se Deus realmente existe, por que as pessoas sofrem, né? Em outros títulos se coloca como o problema do sofrimento, né? Mas nesse aqui a edição foi em Problema da Dor. O fato é que Lewis vai, a partir desses elementos correlacionados à dor, vai fazer uma tintura, uma análise a partir de elementos da nossa vida em geral e daquilo que nos causa dor, trazendo por meio disso também um filtro cristão. Então ele vai obviamente inocentar Deus e vai dizer que nós não morremos porque morremos, né? E ele vai se basear numa fala do Augusto Botas. Augusto Botas dizia que a dor, o problema de se ter a dor é que ela precisa ser sentida. Precisa ser sentida. E esse livro, para mim, ele é muito reflexivo, porque o Lewis está tentando trabalhar aqui o elemento do sofrimento, Deus e você no meio de tudo. E o que ele me é tão importante? Porque nós estamos vivendo uma sociedade que não quer a dor, não é corajosa de passar por ela, quer somente o prazer, mas é uma sociedade que pratica e produz dor. Talvez estejamos vivendo a era onde a dor é mais comunicada, né? E a dor pode vir por diversas formas: emocional, sentimental, física, espiritual. E o Lewis vai trabalhar isso, né? Eu tenho uma passagem aqui dele que eu acho... Tá logo aqui na cara, desculpa gente, logo de cara. Havia uma questão que eu nunca sonhei em levantar, nunca percebi que a própria força e a simplicidade da conjectura dos pessimistas nos apresentam imediatamente um problema. Se o universo é tão mau, ou mesmo quase tão mau como os seres humanos vieram a atribuí-lo à atividade da criação de um criador sábio e bom. Então ele tem, a questão aqui nele é muito existencial, né? E que tende a tirar da humanidade tudo aquilo que acontece, que nos cerca, que é ruim,
e ponderá-lo para uma divindade, mas, por outro lado, não se pondera os prazeres, os bons prazeres, né? Os bons prazeres da sociedade não se pondera como se eles tivessem vindo de Deus. Então Lewis vai, como numa espécie de estruturas de escamas, ele vai destrinchando tudo sobre a questão do sofrimento, a origem do sofrimento, por que sofremos, e mais do que isso, como é que nós poderemos teologizar a dor. Então, para quem gosta de teologia, para quem gosta de psicologia, para quem gosta da filosofia, para quem gosta de refletir principalmente o ser em si, esse é um livro que não pode passar incólume, tá? Foi um livro de 1940. Para provar que Lewis era um homem altamente sensível, na década de 40, 1940, você está no meio do quê? Da Segunda Guerra Mundial. Em dado momento, essa obra vai levá-lo a ser chamado para fazer algumas palestras. Eu diria mais do que isso, para fazer alguns ensinamentos baseados no Evangelho e que eram transmitidos pela BBC de Londres, e assim foram feitos entre 41 até 45. E cada um desses artigos, textos, eles também viraram bloquetes, papelotes, né? Cadernos que foram distribuídos na época. E depois, quando a guerra termina, na verdade, ela acaba trazendo uma obra que é esta aqui, Cristianismo Puro e Simples, que foi editado em 46, mas na verdade, e por isso que eu estou colocando ele antes de eu falar do outro livro, que cronologicamente vem antes desse, o Cristianismo Puro e Simples, ele é uma obra que não quer trazer a esperança como utopia, mas como uma revelação a partir do quê? Da experiência que Lewis teve com o Criador, da experiência que Lewis teve com Deus. Tem um texto aqui sobre a análise de erros ou na avaliação de situações que para mim é muito importante, que ele acaba escrevendo e diz: Deus não está preocupado com o homem que quer fazer o bem ou fazer o melhor possível. Deus está preocupado com o homem que se rendeu a ele incondicionalmente. Então, está ali ingresso também em Lewis aquilo que pouca gente às vezes avalia, né? Que é a percepção dele de uma relação com Deus muito mais sincera, muito mais próxima do que propriamente uma relação apenas de símbolos, que ele gostava muito. Ele quer tirar na espiritualidade a humanidade que vale a pena, né? Esse livro, Cristianismo Puro e Simples, o nome já diz, né? A primeira parte, uma parte mais geral dos textos, e lá no final já um cristianismo mais anglicano. Mas é um livro maravilhoso, maravilhoso. Livro que abençoou todos os britânicos naquela época, né? E era transmitido pela BBC Mundial também. Então, um outro livro que vale a pena. Bom, aí a gente tem um livraço, O Grande Divórcio, do C.S. Lewis. C.S. Lewis acreditava na oração pelos mortos e no purgatório, que fazem parte do contexto dogmático e tradicional da igreja anglicana, faz parte da teologia anglicana. E ele se vê morto, ele é um espírito que pega um ônibus. E a partir daí ele vai trazendo experiências sensacionais sobre a adaptação de alguém que vem do inferno, e que nesse livro ele dizia que o inferno é fechado pelo lado de dentro, né? E dizer que normalmente a busca desenfreada pelo prazer nos levaria à perdição. E esse é um livro de 1945, final da Segunda Guerra Mundial, é bom dizer isso.
E ele vai fazer um adendo nessa obra a partir de uma máxima, algumas questões que William Blake também vai trazer, que é a proximidade do bem e do mal como sendo algo muito irmanado, e ele diz, não há um grande divórcio nisso. Mal é mal, bem é bem. E aí ele vai fazendo uma construção bastante do etéreo, da alma, que vai se aperfeiçoando a partir das conjecturas e das relações que ela vai ter, desde acadêmicos, de uma mulher sofrida, ao seu querido e maravilhoso George MacDonald, que foi para ele um exemplo não só do escrever como de fé. É um livro maravilhoso para os dias de hoje, de uma estrutura de cristandade bastante aturdida, bastante apelativa, muito mais materialista do que propriamente evangélica, né? E isso para mim, eu vejo isso como uma característica para os dias de hoje, e tem o que da humanidade, né? Quando você questiona tenta entender a sua própria fé dentro das realidades que você está vivendo, isso é humanidade, né? Então, me parece que essa obra que está aí no canal nosso, e eu estou falando bem pausadamente hoje, está aí no canal nosso, vai te agradar bastante, tá bom? E aí, antes, o livro que trouxe realmente um sucesso espetacular para o Lewis, e que é de 1942, Carta do Diabo ao Seu Aprendiz, cara. É sensacional porque existe muita gente chamando isso aqui de batalha espiritual. Eu vejo isso aqui, além disso, eu vejo isso aqui da luta do homem com o homem, nas mais diversas proporções, e ele vai trabalhando então a relação do mal danado e o fitafuso, o tio falando com o sobrinho, como esse diabinho, pode tentar um homem ou um paciente. E em todo momento nesse livro, ele é descrito como, Deus é descrito como o inimigo. O inimigo. Sensacional a obra, porque vai mostrar toda uma picardia e toda uma paródia, tanto para o contexto antes de uma conversão, como aquele da conversão convencional e com aquele que é da liberdade do Evangelho. E é uma obra espetacular, pasme, da qual Lewis não gostava. E foi uma das obras que ele diz no próprio livro que passou a ser cabeceira de quartos de hospital. Essa obra sensacional. Você vai morrer de rir por causa da acidez britânica e da forma como Lewis brinca com esses processos. Uma das coisas e tem num texto chamado Porque Eu Não Sou Pacifista, é o fato de que ele entende que, olha só, os contextos ideológicos de que lado for, quando eles são usados pelo mal, fazem com que eles se apoderem daquele que um dia pensou no Evangelho, colocam o Evangelho em segundo movimento e passam a cegar esta pessoa a ter um ativismo ideológico e não uma vida cristã. Então, é um livraço. Você que não leu, leia, livraço. E olha, pai senta do lado do filho que tem 10 anos, começa a ler, adolescente, vocês podem ler esse livro. Esse livro me toca muito também. E por fim, o paradoxo do problema da dor do qual ele escreveu, do problema do sofrimento, é esse aqui. A anatomia de um luto, uma observação sobre a dor. Esse livro aqui, quando ele escreveu, foi a partir da perda da sua esposa. Eu já falei a história como foi, né? E ela sofreu demais. E esse livro precisa já ser lido logo pela introdução da Madeleine Engel, mas assim, não tem nas outras edições, mas aqui tem. E ela faz um resumo espetacular sobre o sofrimento e o vazio. Também tem esse livro no canal, se você quiser ver a resenha, vale a pena, aqui no nosso canal. E o vazio que o Lewis sentiu com isso tudo, sabe? E como ele, e ele dizia que apesar dele ter escrito algo da qual ele acreditava que é o problema da dor, isso não inferia um fato de que ele pudesse obedecer essas ordens a partir daquilo que viesse a ele acontecer como dor. E isso aconteceu, e ele se torna um ser irado.
contra Deus, do qual ele o transporta a um Deus tirano, de loucuras. E por que ele nos faz, então, uma dor tão grande num vazio? E isso é escrito a partir das suas anotações pessoais. E aí você tem 4 a 5 cadernos. Mas mostra um amadurecimento dele, que vai, inclusive, unir esta obra com o problema da dor, que é a maturidade dele depois que passou por todo esse processo. E deve ter sido muito doloroso. Pouco tempo depois ele faleceu. Lembrando, este livro aqui, quando foi feito, houve um pseudônimo a pedido do Lewis, e a sua esposa, a Joy Davidman, ela era caracterizada como H, porque ele não queria mostrar ao povo em geral o que ele estava sentindo. Mas tem um texto final que mostra como ele amadureceu nisso, né? Olha só, dizem-me que H está feliz agora, dizem-me que ela está em paz. E o que faz se sentirem tão seguros disso? Porque ela tinha morrido, está em paz, está tranquila. Ele fala, mas qual a tua segurança em relação a isso? Ele rompe com essa esperança cristã que ele tanto defendeu. Mas ele coloca aqui no final: Deus não esteve fazendo uma experiência com a minha fé, nem com o meu amor, a fim de avaliar o meu caráter. Ele já sabia isso. Era eu que não sabia. Nesse julgamento, ele mais faz ocupar o banco dos réus. Ele nos faz ocupar o banco dos réus, o banco das testemunhas e o assento do juiz de uma só vez. Sempre soube que meu templo era um castelo de cartas. A única forma de me fazer compreender o fato foi colocá-lo abaixo. Então, é meio que a história de Jó, em dado momento, quando, apesar de ser o homem que ele era, nessa dor, Lewis aprendeu ou meditou os seus limites. E os seus limites estavam sem nenhuma questão outra, eles estavam arremessados dentro de uma dor, de uma viuvez que ele não esperava, de um amor relâmpago que ele também não esperava, e de 2 enteados que ele vai ganhar e ele vai os ter como filhos. São 4 capítulos ou 4 cadernos que descrevem essa obra aqui. Bom, para fechar, para a gente não demorar muito, Surpreendido da Alegria, vão entrar aqui como textos que não estão entre os que eu mais gosto, mas são muito bons, e esse aqui que eu gosto muito, mas preferi deixar por fora, Abolição do Homem. Vale a pena também esses dois, mas já falei sobre esse, vou falar esse depois. Quem quiser saber um pouquinho sobre esse, veja. Esse aqui eu falo para vocês depois. Espero que eu tenha ajudado vocês hoje nisso aqui, e espero que vocês estejam atentos a esse processo todo. E procurem livros. Muito bom. Não deixe de curtir, de se inscrever e de compartilhar esse vídeo aqui no canal. Como eu sempre digo, supere-se, aprenda mais. Ler é bom. Virando as páginas, vamos nos segurar como ele segurou em meio a tantas dores que nos cercam. Até lá, gente!